Aqui nós vamos ler algumas recomendações a respeito desse assunto, mas que a gente não deve pensar que isto é para os outros, isto é para nós. Cada um de nós tem a ver, em um certo sentido, com esses avisos e com essas coisas. Vamos então nos abrir, não com bastante humildade, para realmente estarmos mais a par de certas coisas. Numa das primeiras chamadas, a hierarquia diz que nós temos que, neste momento, principalmente, colocar a nossa consciência, na nossa consciência, que precisamos despertar. Nós temos a ilusão de que somos despertos. Nós não somos despertos. Nós estamos adormecidos no sentido técnico espiritual, se pode juntar esses dois termos. Nós somos adormecidos e teríamos que até fazer um certo esforço para nos mantermos despertos. Porque as forças contrárias ao nosso esclarecimento, não deixam de nos tentar a que não fiquemos atentos. Então, nós temos que colocar a nossa consciência, então, na necessidade de estarmos despertos. E esta hierarquia diz que não há mais tempo para as ilusões da vida. Bem, ilusões da vida, vocês sabem do que se trata, não? Porque nós somos todos uns iludidos, cada um no seu grau, não? Então sabemos mais ou menos o que é a ilusão da vida. Mas quem quiser uma descrição da ilusão bem detalhada e realmente técnica, existe um tratado escrito por um mestre tibetano que se chama Ilusão, um Problema Mundial. Então os tibetanos, que eram muito conhecedores, diziam que a ilusão não é problema de um e de outro. A ilusão é um problema mundial. Todo o planeta tem esse problema. Então, os nossos instrutores dizem que diante da ilusão da vida, a oração é a única saída. Então eles dizem isso para começar. E agora vamos vendo, não, os pontos aos quais teremos que ficar alertas. Já sabemos que nesse conjunto, quando vocês acabarem de ouvir, vão dizer, mas como faço? Eles já disseram na primeira linha. A oração é a única saída para a ilusão da vida. Bem, eles começam a falar não de nós. Em seguida, eles dizem que nós precisamos aprender a sentir as dores do mundo. Nós não fazemos bem isso, não? Nós sentimos as nossas dores e ficamos concentrados nas nossas dores, nas nossas questões. E aqui a primeira chamada é aprender a sentir no próprio coração as dores do mundo. O coração tem esta possibilidade de nos fazer sentir a dor do mundo. Basta que a gente queira, para sentindo a dor do mundo, vai encontrar a forma de colaborar em alguma coisa,
E o coração tem como fazer com que a gente sinta. Não só que a gente sinta a dor do mundo, mas que a gente sinta também em que direção deve colaborar, em que direção deve agir. E ele diz que as consciências observam o caos e observam o mal avançando no mundo, mas preferem sempre pensar em outra coisa. Não é que a gente não perceba, a gente percebe, vê o caos, vê o mal, mas a gente prefere se isolar, diz a hierarquia, nos próprios problemas. Então, os nossos problemas, essas coisas que às vezes são insolúveis, que só se solucionam com oração, mas nós, em vez de orarmos, continuamos com o problema. E isso nos isola da realidade. Isto é, se nós ficamos com os nossos problemas, com os nossos assuntos, com a nossa situação, isso diz a hierarquia que nos isola da realidade. Porque nós temos uma certa capacidade de ver e de sentir. Não temos uma visão e um sentir infinito, ilimitado. Cada um de nós tem a sua capacidade. E se essa capacidade de ver e de sentir está voltada só para si, automaticamente nós estamos afastados da realidade que agora neste momento nos interessa tanto. E, por exemplo, o que está se passando no Oriente Médio neste momento, nós sabemos, mas pensamos em outra coisa. Pensamos em outra coisa, porque sabemos muito bem, interiormente, que aquilo é um assunto do mundo inteiro, que não é só do Oriente Médio. Aquilo é um assunto do mundo inteiro. Porque todas as grandes indústrias também, que têm interesses que aquele conflito não acabe, não termine e progrida, nós somos coligados com essas indústrias. Nós somos coligados com a indústria farmacêutica, somos coligados com a indústria bélica, somos coligados com a política internacional. Isso tudo promove aquilo na parte externa. E claro que aquilo pertence a um plano interno, fundamentalmente, como vamos ver amanhã. Mas hoje nós temos que reconhecer a nossa parte e temos que nos cuidar para, com isto tudo, nos desviando, nos afastarmos da realidade. E o que será esta realidade, não? Realidade é muito difícil você definir para o outro, porque cada nós tem um nível de compreensão, de visão, tem um nível de percepção. Então, existem tantas realidades quanto somos nós. Cada um tem a sua realidade, que é aquilo que ele vê de uma realidade que é geral. Então, a consciência humana, dizem as nossas hierarquias, está submergindo cada vez mais profundamente na escuridão. E isto é bom que a gente ouça mais uma vez, porque sem querer nós estamos nos aprofundando na escuridão. Isto diz o nosso instrutor. E quando os tempos e quando o que está realmente acontecendo necessitaria que a gente estivesse
mais desperto e um pouco mais preparados. Então nós não estamos despertos o suficiente para podermos colaborar naqueles pontos que esses tempos estão pedindo, não é? E não estamos também entregues e confiantes naquilo que é invisível. Então, se nós estamos adormecidos e se não confiamos naquilo que é invisível, como vamos fazer com essa situação? Como vamos colaborar com isso? Como vamos ter um papel real, positivo, aí dentro de toda esta história? Agora, a gente está tão distraído e tão adormecido que a maioria não percebe que este ciclo está chegando no seu fim. A maioria não percebe isso. Mesmo que escute, que se explique, que leia, ela não percebe. Não há uma confirmação interna suficiente. Tal é este sono e tal é esse hábito de ficar concentrado e centrado em si mesmo e de não olhar para o outro. Bem, aqui ele diz que o todo, o plano, agradece neste momento se nós nos pusermos a orar. Porque aquilo que nós não podemos fazer, a oração faz, se estivermos realmente orando. Então não se pode dizer que eu não sei o que fazer. Então não se pode dizer que eu não tenho nada com o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu não posso fazer nada. Isto é um assunto deles. Não, você pode fazer muito, segundo os nossos instrutores, é orando. E cada um de nós tem a sua forma de orar, tem o seu jeito de orar. Cada um de nós tem orações que conhece, ou fala diretamente com Deus. Enfim, cada um de nós tem a sua forma. Mas eles estão nos alertando que oremos, porque o peso da balança da justiça está começando a pender. Isto é, existe uma balança simbólica, não? Que se chama justiça. Justiça mesmo. Não a justiça daqui. A justiça universal, justiça cósmica. E esta balança não está mais equilibrada. Eles dizem que esta balança já está pendendo para um dos lados. E que nós, que fazemos parte do que está fazendo aquela balança pender, não, para um certo lado, teríamos que decidir, olha a palavra que ele usa, levantar da cama na qual dormimos em ilusão todos os dias. E que nós temos que levantar desta cama, ele usa a expressão levantar desta cama para finalmente fazer algo em prol da humanidade, que na sua grande maioria está dormindo mais do que nós. Nós, pelo menos, sabemos da transição, sabemos que a solução é a oração, mas a humanidade não sabe nada disso, está se ocupando de tudo o que é ilusório. E vocês vão ver, se forem lá consultar o tratado dos tibetanos, vocês vão ver que a ilusão é mundial. E que deve haver uma forma de sair disso. E aqui a hierarquia está nos avisando que esses são tempos de emergência
e que já é tempo de estarmos despertos. Isto é o que está nos pedindo. E que nós já temos todas as chaves para abrir a porta para uma nova humanidade existir. Veja que a solução vai ser mesmo uma nova humanidade. Não vai ser nenhuma solução aqui. A solução vai ser uma nova humanidade. Mas nós, que estejamos despertos, levantemos desta cama, não é? E vamos trabalhar pela nova humanidade. E nós trabalhamos pela nova humanidade não é fazendo trabalhos externos, porque tudo que é externo vai ter seu rumo. Nós vamos trabalhar pela nova humanidade trabalhando a nós mesmos, porque nós somos parte da humanidade. Agora precisamos ver se nós somos parte desta humanidade que vai desaparecer como humanidade assim como ela é, ou se nós já somos interiormente, com a nossa consciência, parte da nova. E se somos parte da nova, devemos estar fazendo alguma coisa para que isto aconteça. Ele diz que neste atual momento, neste atual ciclo, as nossas almas têm a tendência para serem impulsionadas por forças descontroladas. Essa é a nossa tendência. Então temos que ter muito cuidado, porque a nossa tendência natural, neste momento, é nos deixarmos tomar por forças descontroladas. Isto se vê nos menores detalhes. Não é um mistério para nós isso que ele está dizendo. E essas forças descontroladas que emergem do nosso próprio interior e que não nos deixa sequer ver a razão das nossas próprias ações. Então veja que isto é um chamado muito sério. Parece uma repetição, mas tudo aquilo que é sério e que nós precisamos finalmente assumir, precisa ser repetido muitas vezes. E nós que começamos a falar nos tibetanos, faz parte da ilusão mundial que nós precisamos ouvir uma coisa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Às vezes precisamos ouvir uma coisa vidas e vidas para finalmente escutar e para finalmente assumir aquilo. Bom, e ele diz que isto é natural, que isto é normal, que ninguém deve ficar muito assustado com isso, porque isso é o resultado de nós não conhecermos a nós mesmos. Isto é o resultado de nós estarmos em contato com essa nossa aparência, não conhecemos a nós mesmos, então a nossa situação é esta. Porque nós desconhecemos toda a influência que houve sobre nós nas outras vidas e mal percebemos que tipo de influência estamos recebendo agora. Veja que é muito importante que a gente desperte finalmente, porque é só despertando que se pode começar a ver alguma coisa. E se nós não tivermos esse despertar, e se nós não assumirmos aquilo que realmente estamos percebendo para resolver, nós vamos sofrer muito com o descontrole geral. Então não é que você vai ficar livre do descontrole geral. Você está sujeito ao descontrole geral.
isto pode te influenciar. E o descontrole geral, o mais grave é o descontrole na mente, no emocional e no físico, durante a etapa de purificação mais aguda. Então, durante a purificação mais aguda, a grande maioria vai estar descontrolada, e se você não está bem firme no seu centro, você vai ficar descontrolado também, embora hoje pense que não vai ficar. Perceberam? Então quem diz eu não vou ficar descontrolado, cuidado consigo mesmo. Porque você não está com o olho bem aberto. Você está meio adormecido e muito iludido. Porque isso tudo, toda esta parte negativa é muito organizada também. É muito organizada. E nós precisamos estar bem com isso bem claro para não nos deixarmos enganar, não nos deixarmos iludir. Aqui ele diz que se nós assumimos realmente esse trabalho, e se nós verdadeiramente assumimos o trabalho de transformação, como nós pensamos que já assumimos, se você assumiu mesmo, você não deve estar mais como você foi ontem. Estamos todos dormindo ou não? Isto diz o nosso instrutor. Então, se você está mesmo desperto, você não pode estar como foi ontem, como você estava ontem. Porque se você estiver mesmo desperto, você está se vendo. E se você está mesmo desperto e não quer dormir, você vai perceber o que não deve repetir hoje. Aqui estão levando a sério a nossa transformação. Não está dizendo que vocês se transformem lentamente, naturalmente. Não. Aqui estão dizendo que você não deve ser como era ontem. Está bem claro, não? Bom. Nós precisamos ter essas coisas claras e temos que tomar uma posição diante dessas coisas, senão não vamos perceber o que vamos estudar a partir de amanhã. Vamos entender, mas não vamos ser tocados, se nós não estivermos nesta posição de não ser como nós éramos ontem, ser outra coisa hoje. Isto é o que a hierarquia está colocando como passo neste momento. E ela diz em seguida, logo em seguida, que ao compreendermos o que fomos ontem, e portanto, ao compreendermos o nosso erro, a primeira coisa é nos perdoarmos. Senão não continuamos, depois não podemos continuar, ficamos bloqueados. Então você tem que perceber o que foi ontem, resolver não ser mais como você foi ontem, mas tem que imediatamente, em seguida, se perdoar. Senão vai ficar uma situação na qual as outras forças, as forças contrárias à evolução, vão poder te trabalhar muito. Se você não se perdoa, isto é fundamental. É nós não sermos mais como fomos ontem e que a gente se perdoe. Mas perdoar-se, ele diz, não é negligenciar. Perdoar-se não é fazer de novo. E aqui precisa uma atenção contínua, aqui precisa uma atenção verdadeira. Aqui precisa uma atenção eterna. Porque senão você faz tudo o que está fazendo, mas sem querer já está repetindo o que você sempre fez. Precisa uma atenção eterna.
E é preciso consolidar essas propostas na consciência, é preciso consolidar bem isso e trabalhar realmente isso, que é para a gente poder receber o aprendizado necessário. Porque a verdade não brinca, a energia não se desperdiça. A energia não se desperdiça, isso é uma lei superior. De forma que é preciso que você esteja realmente decidido e que você esteja realmente disposto a não ser mais como foi ontem, porque senão você pensa que estará compreendendo, mas não estará compreendendo. Porque a chave, a porta que se abre é essa. Ele diz: queridos companheiros, os nossos instrutores nos chamam de queridos companheiros, onde estão as suas mais profundas aspirações? Onde estão as nossas aspirações? Aspirações todos temos, ideais todos temos. E ele pergunta: onde estão as suas mais profundas aspirações neste momento? E você olha logo, vai ver onde estão, você vai ver aonde é que elas se apagaram, ou quando ela se apagou. Recolha as suas antigas aspirações, porque elas é que foram preparando esse caminho. E procure dentro de você, nesse momento, aquela aspiração de se libertar das realizações materiais. Porque pelo menos em um momento da sua vida você deve ter tido essa aspiração. Libertar-se das realizações materiais. Não ter apego a isso. Não se deixar tocar pelas realizações materiais, que existem, não? Aqui ele diz que ele está falando assim porque ele está observando o interior das almas. Então ele não está falando só com o nosso consciente, não está falando com a nossa pessoa somente. Ele está observando o interior das nossas almas e está observando as profundas intenções de todos os seres. E ele vê que quanto mais ele observa as almas, ele vê que essas intenções quase não existem. Então existe um conceito de ter intenção interna um pouco mais específico hoje, não? Porque estamos à beira de uma transição planetária. Então, as intenções superficiais de nada servem. Porque ele, quando vê as nossas almas, ele não vê nada de profundo. Ele não vê nada que realmente exista para estes tempos. E ele diz que isto é no mundo inteiro. Aqueles que atuam simplesmente pela manifestação dos planos. Quer dizer, no mundo inteiro você não vê isto. E se no profundo de suas intenções não está o plano, vocês submergirão com a humanidade. Então, vamos ver qual é a nossa intenção. Ele está dizendo que se a sua intenção não for servir, não for ser aquilo que está no plano de Deus, no plano evolutivo, se a nossa intenção não for esta, nós vamos submergir
com a comum humanidade sem nós percebermos. Aqui é que está o ponto, que ele procura repetir. Nós não percebemos que estamos adormecidos, nós não percebemos que não estamos nos desligando daquilo que queremos nos desligar, e nós não percebemos que vamos de roldão com esta humanidade. Então precisa estar realmente bem alerta. E a esta altura está se perguntando: em que ponto que eu estou mais iludido com este assunto? E aí o seu coração vai lhe dizer, virá algo do seu mundo intuitivo, porque o nosso mundo intuitivo é aquele que fica entre a mente e os níveis superiores. Então a coisa vem diretamente da alma, ou a gente capta através da intuição, que está em contato com a alma. Mas é preciso estar desperto e estar voltado para isso, e não voltado para as coisas externas somente ou para a própria mente. Aqui ele diz que a coisa se agravou, do nosso ponto de vista, porque o planeta não está mais suportando a pressão desse caos. O planeta está no limite de reagir. Então não é uma situação normal. Não é uma situação que a gente deixe para depois, como a gente fez até hoje, deixou tudo para depois. Então, não é mais momento disso. Não é mais momento disso, porque o planeta já não está suportando o caos. O caos até o ponto que já chegou. E os reinos da natureza, que são aquilo que nos coligam de uma certa forma com tantas coisas, que esses reinos não estão podendo mais sustentar a situação sozinhos. Bom, porque a escuridão do mundo está tão grande que os próprios reinos da natureza não estão podendo suportar isso sozinhos. Então nós temos que, de alguma forma, estarmos em contato interno com esses reinos, porque nós temos uma capacidade de decidir e de realizar as coisas num certo limite no nosso âmbito, e nós precisamos não só ver o que acontece com o outro, mas a esta altura já precisamos estar vendo o que acontece com os reinos da natureza, porque eles estão no limite da suportação. Bom, ele diz que o nosso potencial, tudo aquilo que nós temos dentro, e queria resolver tudo isto, o nosso potencial humano continua latente. O nosso potencial continua latente. Nosso potencial continua lá guardado. E pouco nos interessa nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso não é que não seja a nossa prioridade. Isso não é do nosso interesse. Veja, quanto é forte isto, hein? Que isto não é do nosso interesse. E é por isso que não pensamos nisso. É por isso que nos ocupamos com coisas para as quais não deveríamos mais nem olhar. E cada um de nós está nisso, em algum grau. É claro que o mais iludido está mais nisso do que o menos iludido, mas todos estão nisso. Se ocupam de coisas que não têm mais sentido no grau evolutivo
que está sendo proposto no grau evolutivo que nós temos que entrar. Aqui são planos de consciência, são níveis de consciência. E nós estamos diante de um passo que não permite mais que a gente fique tratando de coisas que não são, para nós, reais mais. Veja, os nossos níveis, no nível em que você está, se trata de estar no próximo. A coisa é você não voltar para o que você era ontem e logo ir saindo de hoje. Porque ficou aí um pouquinho mais da conta, você já fica grudando aí, já fica grudando. Porque existe uma substância grudenta. Como se fala isso em espanhol? Existe essa substância. Você toca e fica colado. E não percebe. E depois, para se arrancar dali, vai dar trabalho. Vai precisar de ajuda, sem dúvida nenhuma. Então, o potencial dos seres humanos continua latente, porque pouco lhes interessa conhecer a si mesmo. E pouco lhes interessa descobrir o que verdadeiramente são. Vamos ouvir isto com abertura, hein? Porque esta é a verdade. Isto foi dito anteontem. Descobrir o que verdadeiramente são, porque para isso deverão deixar de ser tudo aquilo que tanto é apreciado por vocês e pelo mundo inteiro. Aquilo que vocês apreciam, ou melhor, aquilo que nós apreciamos e que o mundo inteiro aprecia, isso não deve mais ser. E aqui não adianta dizer que isto é muito forte para mim, que isto não é para mim, que isto é para os outros. Eles começaram dizendo que isto não é para os outros, não. Isto é para aqueles que estão lendo, é para aqueles que estão ouvindo, não é para os outros. Bom. E ele pergunta, mas a essa altura, vocês estão dispostos a deixar de ser o que são? Mas a certa altura tem que perguntar, se nós estamos brincando. Mas a certa altura tem que se voltar e dizer, eu estou disposto a deixar de ser como eu sou? A deixar de ser o que sou? Estou disposto? Aguarde um pouquinho a resposta. Não aguarde muito porque não quer responder positivamente. Quando a resposta vem, plaque. Se não vem, é como se fosse não quero. Então, assim é, hein? A gente vai precisar ser um pouco mais atento. E, a uma certa altura, perguntar, você está disposto a deixar o que você é? Se não vem sim logo, mas um sim de verdade, cuidado com você, hein? E depois precisa perguntar também, você seria capaz de abandonar as tarefas tão preciosas que você está fazendo pelo mundo? Aqui está falando conosco, hein? Porque nós já recebemos tarefas. Nós não somos como essas pessoas que nunca recebemos uma tarefa e por isso não sabem o que fazer da vida. São infelizes. Nós recebemos tarefas. E aqui está perguntando, você seria capaz de abandonar os seus cargos tão apreciados pelo mundo para servir a Deus? Será que às vezes uma tarefa vem para nos testar? Nós precisamos estar despertos, sabe? Para estar nesse jogo todo lúcidos.
Não temos mais possibilidade de dormir um minuto nesta situação atual, nesta situação de tensão positiva, porque isso não é uma tensão para deixar as pessoas loucas. Isso é uma tensão positiva para você se comunicar com algo fora daqui. Reflitam de coração e transformem suas vidas. Se trata de transformar a vida, mas é preciso refletir com o coração. Não é coisa para a mente tudo isso. Essas propostas não são para a mente. Isso é proposta para o coração e para a consciência. Agora ele disse: eu lhes disse que viria ao mundo todos os dias para conduzi-los a uma nova humanidade. Então não se iludam comigo. Eu não vim para consertar a vida de vocês. É para isso que eu vim, não. Eu venho ao mundo todos os dias falar, mas para conduzi-los a uma nova humanidade. E ele pergunta: mas quem está me ouvindo? Ouvindo para eles é ouvir e ser. Ouvir e não ser é não ouvir. Então ele nos pergunta: quem está me ouvindo? Quem buscou minhas palavras? Quem se sacrifica diariamente para vivê-las? Porque para viver estas coisas, precisa se sacrificar. E quem se sacrifica diariamente para viver isto? Nós temos trabalhado muito, não? O sacrifício, a lei do sacrifício, que é uma lei da alma. E quem se sacrifica diariamente para vivê-las, ainda que seja nas intenções, mesmo que seja só na intenção, pelo menos na intenção, queira isso. Porque se não quer, se não ouve, se não quer, se não faz, se não vive, está desligado. Está desligado da realidade. Ele diz que dentro de cada um de nós, dentro de cada alma, existe latente a perfeição. Por isso que está falando conosco. Porque dentro de cada um de nós tem lá dentro, no fundo, latente a perfeição. Então, ele está querendo nos despertar aqui fora, e se a gente abre os olhos e quer, aí vai entrando, vai despertando, até chegar lá no fundo. E lá dentro, lá naquele, que hoje é uma tumba, lá dentro da tumba está a perfeição, lá. Dentro de cada alma estão latentes a perfeição e a possibilidade de viver e manifestar a perfeição. Lá está a perfeição e a possibilidade de você manifestar a perfeição. Está lá. E vocês devem aprender a buscar o que de mais maravilhoso expressa uma consciência. Porque ali estão os olhos de Deus. Isto é, essa consciência única, essa consciência que nos observa, não que nos acompanha, os olhos desta consciência estão principalmente nisso, sabe? Nisso que está lá dentro. É nessa perfeição. Porque são esses olhos, olhando essa perfeição, é que fazem com que essa perfeição apareça. Aprendam a desterrar do próprio interior a necessidade de observar os defeitos alheios.
Esse é um obstáculo. E é um obstáculo porque nós nos distraímos muito com os defeitos alheios. Muito. E quando disse no começo que para nós estarmos coligados com a nossa realidade, não começar a misturar as coisas porque desliga, como você tem que estar com a sua decisão tomada, e ele aqui, a uma certa altura, diz que você está olhando os defeitos alheios, você está trabalhando contra isso. Então, ficar olhando os defeitos alheios é a última coisa que você teria que fazer agora. Mas, ao contrário, alegrem-se na manifestação de uma virtude no próximo. Quer dizer, seria não recomendável você ver o defeito. Mas quando você vê uma virtude, alegre-se. Quando vê a virtude no outro. É assim que a gente vai, no despertar, vai desenvolvendo. Então, com o defeito, não se cogita. Agora, a virtude, quando você vê, coloque aquilo, porque aquilo tem que crescer. E comece a imitar aquilo que você viu de bom ali. Quer dizer que o próximo é também uma referência para nós. E esse plano é perfeito. Esse plano é perfeito e põe na nossa frente aquilo que a gente deve ver no outro. Mas precisa ver o outro com uma certa habilidade. O defeito passe logo. Aquilo que vê de bom, olhe bem aquilo e procure viver aquilo que você está vendo ali no outro. É muito sutil tudo isso. Mas como se trata de mundo interior, se trata de coisas internas, tem que ser mesmo sutil. Tem que ser mesmo delicado. Não pode ser uma coisa como você pegar um tijolo, tirar daqui por aqui. Não é? Tem que ser uma coisa sutil para você poder realmente trabalhar. E isso é um trabalho que você está fazendo neste nível, no nível bem material, porque é um trabalho mental, é um trabalho emocional, é um trabalho físico, está fazendo nesse nível. E é preciso isso porque a alma, o espírito e os corpos têm que entrar nesse trabalho. Porque se o espírito, a alma e os corpos não estão nesse trabalho firmes, não há possibilidade de compreender a realidade planetária. Então estamos bem avisados para amanhã. A visão planetária e tudo aquilo que é universal e que é maior, que sai desse nosso círculo, desse nosso círculo ignorante e escuro. Então, para compreender a realidade planetária, é necessário que a alma, o espírito e os corpos materiais se disponham à transformação. Se nós não estivermos dispostos à transformação, não vamos entender nada daquilo que é maior. Daquilo que é maior do que a nossa compreensão já conseguiu ver. E ele diz que a nossa mente, está interessada é que a gente não compreenda realmente a realidade do mundo no qual vivemos. Quem não quer é a nossa mente. Ele não fala a mente de fulano ou de beltrano, ele diz a mente em geral, a mente não quer. Isto é uma coisa da mente como substância. A mente não quer que você compreenda a realidade.
Então, você vai ter todas as dificuldades com a mente, e a mente é traiçoeira, hein? A mente parece que está acompanhando e te dá o golpe na hora em que você distraiu. E te coloca uma coisa que vai te dar trabalho. Então não temos mais como dormir. Dormir, nesta época, é ser levado com a enxurrada daqui a pouco. E é capaz de acordar só quando estiver lá caindo, lá no meio da enxurrada. Aí vai acordar lá. E, às vezes, é a alma que não quer abandonar coisas supérfluas e coisas superficiais. E é por isso que a gente tem que ter o espírito. Por isso que ele falou, precisa o corpo, a mente, a alma e o espírito. Agora se vê por que o espírito tem que estar no assunto. Espírito, a mônada, que ele chama de espírito, mas é a mônada. Isso tem que estar no assunto, porque a alma também corre esse risco. A alma corre esse risco. Então é preciso que o espírito também esteja sendo chamado. E a impossibilidade que muitos sentem de responder à urgência dos tempos é causada pela não adesão a certos aspectos do divino. Veja que é uma coisa muito mais profunda do que nós pensamos, hein? Mas a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito têm condições de chegar lá. E aqui isto é uma situação causada pela não querer ser como certos aspectos do propósito divino. Todos nós queremos seguir o propósito divino, em princípio. Todos nós temos a ilusão de que vamos seguir o propósito divino, mas vai chegar num ponto que tem um aspecto daquele propósito que a tua mente vai dizer isso não. E vocês que já chegaram perto de aderir a um passo, já conhecem isso, não? Porque na hora de dar o passo, a mente mostra, olha aquilo, distraiu e você caiu, e você não deu o passo. Porque olhou lá para onde a mente indicou e mandou. Isso é o que está dizendo aqui. E a mente vai ficar muito mais atenta a te desequilibrar e a te tirar do rumo, vai ficar mais atenta a fazer isto, é à medida que você vai se aproximando da meta. No nível em que a humanidade está, a mente está tranquila, porque a mente está distraída, cuidando de outras coisas. É no nível em que nós estamos, que vocês estão, é aqui que a mente não começa a não querer mesmo. E nós vamos então ficar conhecendo a nossa mente, é aqui, é nessa crise, é nesse ponto que você vai realmente conhecer o que é a sua mente. Porque ela vai mostrar um ponto que para ela vai te distrair. Agora ele diz, mas vocês já sabem o que devem deixar de fazer. O que nós não temos mais que fazer, nós já sabemos. Então não faça mais o que você já sabe que não é para fazer. Enquanto você concede a isso, o trabalho para, hein? A coisa paralisa. Porque vocês já sabem o que não devem fazer, isso não devia fazer. Se está em dúvida em relação aos passos que devem começar a dar daqui por diante,
Então, não deem àqueles que você já sabe que não é para dar. O risco de dar passos errados nós teremos sempre. E é quando a gente não dá esses, é que a gente consegue dar o outro. Aquele do bem. Está tudo relacionado. Você não pode sair do mundo, você não pode sair dessas coisas. Essas coisas te acompanham. Te acompanham de forma cada vez mais sutil. Porque a consciência é uma só. E isso tudo faz parte da consciência. Saibam, queridos, que o Criador conta com poucos. Ouviram? Isto não é para todo mundo. O Criador conta com poucos. Com maturidade, assumam a responsabilidade de fazer parte desses poucos. E não de seguir o que não são esses poucos. Porque são poucos e você, cuidado, fique responsável, se responsabilize por não sair desses poucos. Porque todo o resto de nada serve. Porque são esses poucos que têm a possibilidade de responder. E nós temos que nos entregar a essa vontade. A essa vontade que se já está falando conosco, essa vontade é a dele, que já está falando dentro de nós. Então, isso são poucos, hein? Aqui não é questão de número, isto é, aqui não é questão de muito número. Onde tem muita gente, cuidado. Vá com os poucos. Em poucas palavras, eu estou dizendo o que vocês precisam escutar. Eu estou dizendo o que vocês precisam escutar. E que minhas instruções se tornem vivas por meio de seus corações, de suas almas e de seus espíritos. Não esqueçam o espírito, hein? Porque é o espírito que garante mesmo. É o espírito. É a mônada. Eu sei que nós não temos uma ideia muito clara a respeito da mônada. Nós sabemos disso. Mas, justamente no encontro que começa amanhã, é que no domingo, né, vai ter uma coisa que a gente vai despertar um pouquinho mais para as mônadas. Graças às mônadas de Jesus. Porque falar das nossas mônadas é difícil, impossível. Mas a de Jesus vamos falar porque Ele é que ditou. Então vamos entrar nesse assunto. E depois cabe a nós fazer. Depois cabe a nós dar o passo. Porque esse encontro vai acabar falando na mônada. Não tem mais distração. E chegou lá, aí, cuidado. Cuidado para não tirar mais o pé de lá. Porque não dá mais tempo, viu? Não dá mais tempo. Nós temos aqui uns trechos de umas mensagens que falam a respeito do silêncio. E nós não poderíamos encerrar essa partilha sem falar duas coisas ou três sobre o silêncio, porque afinal, os assuntos que a gente deve tratar nos próximos dias, se não houver um silêncio interior relativo, não sei se vai suprir efeito. Então nós precisamos cuidar do silêncio. E faz parte da preparação. A preparação não é só isso. O que o instrutor São José ditou para sua vidente.
o silêncio também faz parte. O silêncio faz parte. E como nós estamos falando no Oriente Médio, estamos falando na transição da Terra, aqui começa dizendo: quanto mais viverem em silêncio e em sintonia, mais catástrofes serão evitadas. E os sofrimentos serão aliviados. E não ser necessário que os corações padeçam o fruto de um grande ruído humano, que nunca termina e que nunca cessa. O ruído humano nunca vai cessar, não esperem por isso. Mas você não participe. Não participe disso. E quanto mais viverem em silêncio e em sintonia, mais catástrofes serão evitadas. Em outras palavras, como nós já ouvimos que precisa orar, agora sabemos que precisa silêncio. Oração e verborragia não combina. Oração combina com silêncio. Quanto mais viverem em silêncio e em sintonia, mais catástrofes serão evitadas. Então nós temos a oração e o silêncio. Isto aqui é uma frase da Mãe Divina, que quando foi conhecida como Maria, era chamada a silenciosa. Contrário de nós, né? Nesse ponto. A silenciosa. Estão cruzando os tempos de escuridão. Estão cruzando os tempos de escuridão. E muitos se refugiam nas modernidades para poderem se isolar de suas perturbações. É aquilo que ele estava dizendo no início. A gente quer distração. E as modernidades estão aí para isso, para nos distrair, para nos tirar dessa concentração. Mas apesar disso, o pânico vai aumentar pela falta de oração e de silêncio. Bem, isto é um centro espiritual onde se fala isso há 30 anos. E se aqui não há oração e silêncio, não é por falta de estar escrito na mente de todo mundo aqui, na memória de todo mundo, que aqui se trata de oração e de silêncio. A distração e a falação é o contrário do que se deveria estar fazendo. Quanto mais sejam os buscadores do silêncio universal, porque esse silêncio que a gente custa tanto a fazer aqui, isto é uma parte de um silêncio maior, sabe? E você não pode chegar nesse silêncio maior se aqui a sua boca não fecha. Quanto mais sejam os buscadores do silêncio universal, menos o planeta poderá, ou ao menos uma pequena parte dos continentes da Terra serão preservados. Se nós não buscarmos o silêncio, nem uma pequena parte dos continentes vão sobrar. Veja aonde chega o silêncio. Veja até onde o silêncio influi. E esse barulho todo, porque o rumor que a Terra faz é ensurdecedor. Esse barulho todo, isso vai fazer com que muitos continentes desapareçam.
E ele aqui, Maria, está pedindo: quanto mais sejam os buscadores do silêncio universal, menos o planeta padecerá, ou ao menos uma pequena parte dos continentes da Terra serão preservados. Ela está pedindo que a gente deixe pelo menos uma pequena parte. E isso parece que depende também de nós, sabe? É aqui que o inimigo costuma colocar uma interrogação. Será que você é tão importante? Será que de você fechar a boca depende que fique aí um pedacinho de terra para reconstruir tudo depois? Se vocês não buscam o silêncio, filhos amados, quem o buscará? Quem se animará a viver o silêncio para encontrar a Deus? Sabe, Deus é onipresente, está em toda parte. Mas você só o encontra quando está em silêncio. Ele está. Mas o que adianta? Ele está. Mas você não encontra. Você não sabe o que é. Porque é preciso silêncio. Enfim, o silêncio é para tudo. E aqui tem uma pergunta muito interessante para nós. Quem pagará as dívidas se os corações não orarem de verdade? E menos ainda buscarem o silêncio interior? Isto é, se nós não orarmos e não buscarmos o silêncio, quem é que vai pagar essa dívida? Estão perguntando. Quem vai pagar esta dívida? Como é que a balança vai ficar equilibrada? E, em seguida, Cristo chama o silêncio de sacramento. Sacramento. O silêncio é um sacramento. Muitas situações internas e externas do mundo poderiam estar equilibradas em uníssono com o fluir da oração e do silêncio. Nós começamos por dizer, queremos colaborar para que aquela guerra termine e que o mundo continue. Sim, silêncio para começar, silêncio e oração. Estão aí as duas chaves. Temos muito que trabalhar, porque são chaves duras de virar, dura mesmo. Não é fácil não. E como a gente está na proposta de não ser mais como foi ontem, vamos, a próxima vez, orar melhor? Ou vocês acham que já oram bem? Vamos orar melhor? Vamos, não? Muito bem. Obrigado então pela atenção e até amanhã.